Peraí. A paz do Senhor, meus irmãos, é com alegria que vamos iniciar mais um episódio do ProjectCast. Que alegria ter você aí conosco. Já vai comentando aí seu A Paz do Senhor, porque todos os nomes que aparecem aí a gente anota e coloca na caixinha de oração. Então, se você está nos assistindo, já manda um eu tô aqui, uma paz do Senhor que a gente vai estar anotando. Se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar algo conosco, também comenta. A gente vai aceitar de muito bom grado. Hoje o nosso episódio se encontra em Romanos 11:36, se você quiser ir procurando enquanto a gente se apresenta, enquanto a gente faz aqui as palavrinhas iniciais, fique à vontade. Hoje o nosso episódio é com a irmã Nega, a famosa irmã Nega que a gente vive comentando aí nos episódios, a irmã Ivanir. Vem aí compartilhar com a gente um pouquinho da sua fé, da sua capacidade bíblica, das suas pregações, veio para nos auxiliar aqui hoje. Então você comenta, compartilha aí no Facebook, que é bem facinho, a gente espera você compartilha no WhatsApp, vamos junto espalhar a palavra do Senhor, que é por isso que a gente está aqui, como é o nosso tema, é tudo para Ele. Então, se a gente vive hoje é por permissão dele, se a gente tem casa, tem família, por permissão dele, é tudo por ele, para ele e por ele. Amém? Amém. A senhora quer dar uma palavrinha antes? A paz do Senhor, irmã Andriele, irmã Josi. Estou muito feliz de estar aqui junto de novo, novamente, nessa noite, junto com as irmãs, né? Para louvar o Senhor, louvar o nome dele, né? Amém. Porque ele nos convidou para vir aqui nesta noite, né? Então é de certeza que ele vai estar aqui participando com nós também. Glória a Deus. Então eu quero dizer para a irmã Andriele que nessa caminhada que eu tenho levado, né? Eu tenho alcançado bênção e tenho alcançado às vezes também um pouco de decepção na minha vida, né? Sim. Mas isso aí tudo faz parte da nossa vida, né? E Jesus nunca nos decepcionou, né? Então eu agradeço muito a Deus de estar aqui em primeiro lugar, né, nessa noite, buscando a Deus junto com a irmã Andriele, que é uma bênção de Deus também na minha vida, faz parte da minha vida, do meu ministério. Glória a Deus. Então eu agradeço muito a Deus por as irmãs, né, desta igreja, né, e quero dizer para as irmãs que essa noite, né, eu tive um pouquinho o inimigo quis me aborrecer, mas ele é tão fraco que ele não tem poder de me aborrecer. Em nome de Jesus, ele fica sempre amarrado debaixo dos nossos pés, né, irmã André? Glória a Deus. E é motivo de alegria nós estar na presença do Senhor, buscando a Deus, em favor das pessoas que estão nos assistindo, nós prestigiando nesta noite, né, irmã? Que através da nossa palavra, da nossa palavra que nós temos nessa noite, né, para oferecer, porque nós não temos algo melhor de oferecer para as pessoas que estão nos assistindo nessa noite do que oferecer Jesus para elas, né? Então Jesus é maravilhoso e nós oferecemos para as pessoas que estão em casa, nós assistindo, nós ouvindo, né? Que venha buscar uma bênção no projeto de Deus também, né? Sim. Que as pessoas que estão nós assistindo, às vezes estão com problema na família, problema em casa, né? Que leve o pensamento somente em Deus, pense em Deus, busca de Deus, né, André? Que Deus é maravilhoso, né? O principal na nossa vida. Hoje é Jesus na nossa vida, né? Glória a Deus. Não tem outro a não ser Jesus nas nossas vidas, né? Então eu agradeço a Deus. Faço parte não, mais um pouquinho. Pois é. Então, nosso tema se encontra em Romanos 11:36. Convido você que está nos assistindo, vamos juntos ler. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. E é isso que a gente quer trazer para você, que por ele, para ele, por ele é que a gente tá aí. Antes de nós iniciarmos, de fazermos a nossa oração, eu queria que você refletisse um pouquinho aí
nos seus dias, na sua semana, se você tem vivido para glorificar o nome do Senhor, ou as tarefas têm tomado conta, hoje a gente te convida a voltar e a se entregar, a viver totalmente para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e ore conosco. Senhor, meu Deus e amado Pai, obrigada, Jesus, por mais uma segunda estarmos aqui na Tua presença. Nós queremos desde já pedir que o Senhor abençoe a cada um, a cada família que vem nos assistir, que vai nos assistir futuramente. Nós queremos, meu Deus, que esse tema, que nossa convidada, meu Deus, foi o Senhor quem escolheu. É pela Tua vontade, é pela Tua graça que estamos aqui. Pai, que tudo que nós falarmos venha ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Que nós, meu Deus, não venhamos guardar nada, mas que venhamos falar tudo aquilo que Tu colocastes em nosso coração. Nós estamos aqui, meu Deus, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer. Meu Deus, que cada família, cada pensamento, cada coração, meu Deus, seja encontrado nesta noite. Que o Senhor, meu Deus, venha nos ensinar, venha nos capacitar a viver para Ti, Jesus. Que todos os nossos atos, nossos pensamentos, que aonde a gente for, seja, meu Deus, a Tua graça, seja, meu Deus, o Teu Espírito Santo conosco. Que nós, meu Deus, venhamos ser um exemplo vivo de como ser cristão também fora da igreja. Que nós, meu Deus, através de nossas vidas, muitas outras vidas sejam alcançadas. Que a Tua graça e que as Tuas misericórdias nos cubram, meu Deus, e que venhamos, Jesus, ser abençoados e cuidados por Ti. Fica conosco nesta noite, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Nega, para começar, como a gente dedica a nossa vida ao Senhor? Porque, claro, tem o trabalho, tem a família, mas como a gente prioriza esse sentimento, esse momento para viver para o Senhor? Eu acho assim, irmã Andriele, que a nossa vida nós dediquemos ela mesmo no nosso trabalho, mesmo na nossa luta, né? Porque se nós estiver louvando a Ele, né? Nós estamos trabalhando, no caso, a mulher sempre ela tem a fazer dentro de casa, né? Então, se ela estiver voltada para o Espírito Santo de Deus, né? Ela vai adquirir ali um conhecimento com a palavra de Deus, né? Ela vai estar sempre ligada com Deus, né? Daí que se tu estiver sempre ligada com Deus, não vai ter tempo para ocupar a mente em outras coisas, Sim. né? Então, é muito bom a gente ficar assim, louvando a Ele, conversando com Ele, né? Porque às vezes eu converso com Jesus, né? Daí até às vezes as pessoas pegam e dizem assim, ué, o que tá fazendo? Que parece que tá... Eu tô falando com Deus, né? Que daí é o momento que tu tá ali falando com o próprio Senhor, né? Que Ele que nos deu vida, Ele que trouxe a paz no nosso coração, né? Então, ali é uma experiência que nós temos, né? Cada dia que passa, nós temos uma experiência melhor na nossa vida, né? Que nem eu nessa minha caminhada, assim, ó, cada dia que passa, eu tenho uma experiência melhor no meu caminho, sabe? Às vezes lá na frente tem uma barreira lá para mim passar, mas eu levanto minha mão e digo, em nome de Jesus, eu vou passar por ali. Eu tenho que passar essa prova, né, que a gente está levando, né? Então é maravilhoso quando tu tá ligado sempre com o Senhor, né? Daí tu não tem tempo a outras coisas, no caso, né? Uhum. Daí ali tu tá sempre ligadinho com Deus, Sim. né? A esperança que eu tenho é essa. E até chegar, né, nessa barreira que a senhora falou, o Senhor também vai capacitando, vai dando força para quando chegar lá vencer. Vencer. Que nem a senhora irmã Andriele. Muitas das vezes Deus manda uma prova para nós, uma luta, mas Ele manda para ver se nós estamos preparados realmente para vencer ali, né? Daí porque ele fala assim, né? O crente não pode ser um crente covarde, né? O crente tem que ser um crente corajoso, né? Sim. Então, se você demonstrar um medo ali, quando você vem qualquer uma luta para você, por exemplo, vem uma enfermidade, né? Na tua família, né? Tu mostrar medo ali, daí o Satanás ele já sabe que você ali, você já começou com medo, né? E daí você não vai vencer. E se tu colocar que tu não tem medo daquilo ali, que tu tá ligado com o Senhor ali, que a força vem dele, né? E daí ali você vai vencer a batalha, né? Espiritual ali, porque nós vivemos uma batalha espiritual no dia de hoje, né?
Não é contra o sangue nem contra a carne que nós temos que lutar, mas contra os mal, né, que vem para nós atingir, né? Porque muitas das vezes uma pessoa vai no médico, né? Lá o médico fala, você está com um problema aí, um problema sério aí, né? Daí a pessoa vem para casa, já se aborrece, se entristece ali e ali fica ali parado, né? E daí o momento que você não se aborreceu, não mostrou medo, ali é o momento que Deus está contigo. Daí. Sim, até tem a passagem, né, da tempestade, que Jesus veio caminhando sobre as águas e Pedro quis também andar com ele. E quando ele que ele deixa de olhar para Jesus, que ele foca na tempestade ali que está acontecendo, ele começa a afundar. E isso é um ensinamento para a nossa vida. Como a senhora falou, às vezes a pessoa vai no médico, recebe uma notícia, às vezes a pessoa foca muito na notícia e esquece que o dono do milagre, o Todo-Poderoso, é quem a gente serve. Então, para ele mudar as circunstâncias é no estralar de dedos. Então, a gente precisa ter nossos olhos voltados ao Senhor. E a senhora falando sobre a questão médica, tem aqui, ó. Versículo 38. Isaías 38, no versículo 1 vai dizer: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias vai orar, né, ao Senhor, vai ter ali uma conversa com Deus, e no versículo... Só um minutinho. Mas ali no 38 vai ter que Ezequias é curado. Então, começa ali no versículo dizendo que era uma doença mortal. Então, se ele tivesse focado nessa doença mortal, talvez ele já teria, né, morrido e tal. Mas o Senhor, ele orou, o Senhor se compadeceu dele, conversou com ele e deu ainda mais 15 anos para ele. 15 anos. E então a gente precisa entender que mesmo nos momentos difíceis, no meio da tempestade, em doenças talvez mortais, espiritualmente, a gente precisa focar ali no Senhor, conversar com o Senhor, correr primeiramente para Ele, né? Às vezes o que Ele pede, o que Ele tá esperando é só a gente dizer, meu Deus, eu não consigo sozinha. Senhor, eu tô com essa situação. E a gente colocar e confiar, né? Confiar. Até... no último, a senhora falando que a gente precisa estar com o espírito sempre ligado ao Senhor. No último episódio que a gente teve com a José, ela falou que ela tem a Bíblia no celular e hoje a tecnologia tá aí para nos auxiliar também, né? Sim. E tá ali, põe um louvor, põe uma oração, A gente tem vários meios, né, irmã Nega? Ó, quantos países já são proibidos, né, de falar de Jesus, e a gente tá aqui tendo esse livre para falar e muitas vezes a gente se recusa, né? É que muitas das vezes, irmã Andréia, as pessoas se recusam porque elas olham muito a aparência, né, da pessoa, o que a pessoa vai falar, o que a pessoa vai se dedicar ali, né? Só que nós não devemos de olhar a aparência da pessoa hoje em dia, né? Porque às vezes, muitas das vezes, nós temos que ser cada vez mais humildes para nós servir a Deus, né? Na humildade é onde Jesus opera, na humildade, né? Então, eu com todos esses anos que eu tenho de Bíblia, que dentro do outro, né? Eu tenho várias experiências que eu passei com Deus na minha vida que eu achava assim que eu não ia vencer no caso, né? Mas o momento que eu pensava ali que eu não ia vencer era a hora que eu vencia meus problemas, sabe? Glória a Deus, né? Que nem uma coisa que eu me esqueci aquele dia de contar aqui com as irmãs, para aumentar a fé de cada irmã também que está ouvindo, né? Quando eu ganhei minhas filhas, as duas primeiras filhas, eu ganhei sozinha. Só eu e Deus. E no sítio, longe de tudo. Então, tu veja que ali Deus estava comigo, né? Ali Deus, aquele momento ali Deus estava comigo, me deu força para me vencer Isso aí tudo perfeito. Isso aí tudo perfeito ali que tá. Hoje, graças a Deus, são as duas filhas mais velhas, né? Que eu ganhei praticamente ali sozinha em casa, né? E no hospital também eu tô com essa idade, eu nunca baixei o hospital assim para mim ficar lá doente, graças a Deus, né? Agradeço a Deus, né?
que baixei lá uns dias lá só para fazer uma cirurgia lá, mas foi simples, que graças a Deus. O doutor disse que eu não ia falar quando eu fiz uma cirurgia da garganta, da tireoide que eu tirei, né? Então o doutor falou assim: ó, nós vamos fazer a cirurgia, mas eu não garanto nada que tu vai sair daqui falando, porque você vai ficar com defeito na voz, né? E daí a minha filha, essa que mora lá em Santa Catarina, ela foi lá para assinar, né, o termo que o doutor pediu, né, que se eu ficasse com problema, né, daí eles estavam sabendo, né. Só que na hora que eu entrei para a sala de cirurgia, eu pedi a Deus que Ele fosse comigo e não deixasse aqueles médicos cortar nenhum lugar errado, né, que corresse tudo bem, que Jesus estivesse ali na frente, né. Então, quando eu entrei naquela sala, eu entrei orando e depois não vi mais nada. E quando eu me acordei daquela cirurgia que passou anestesia, eu passei muito mal, sabe? Mas eu sempre confiando em Deus, né? E graças a Deus eu saí de lá falando mais ainda do que antes, né? Então eu sei que cada momento Jesus estava comigo ali, né? Cada tribulação, que nem dizia, cada prova, cada batalha, cada tempestade, né? Jesus sempre estava comigo ali, né? Então, eu agradeço muito a Deus e eu carrego esse Deus comigo. Eu digo assim, ó, eu quero louvar Ele até as últimas batidas do meu coração. Glória a Deus. Né? E é por isso que a nossa fé precisa estar firmada, né, irmã Nega? Ela precisa estar forte ali, para nesses momentos a gente ter para onde correr, para a gente orar e ser com sinceridade, ser com humildade. Verdade. Depois eu acho. Mas a senhora vai falando, daí vem passando uns versículos na minha cabeça, daí eu sei que eu li, mas não sei aonde, daí eu quero procurar ai, meu Deus, mas Deus vai ajudando a minha cabeça. Eu vou ler um aqui daquela imagem lá. Aqui no versículo 5, né, no livro de Lucas, para os irmãos que estiverem em casa, quiserem acompanhar com nós aí. É assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavravam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Então aqui, né, quando Pedro, né, ele estava no barco, né, e eles trabalharam a noite inteira e nada pescaram, né, e eles estavam ali naquela luta ali, precisando de algo para a vida deles, né, precisando de alimento, né. E eles naquela luta ali, eles desistiram, eles não conseguiram a ganhar nada naquela noite ali. Daí eles desistiram, largaram as redes, pararam, né? Que nem cantamos o hino ontem ali, né? Quem mandou largar as redes, né? Então eles desanimados ali, talvez eles já estavam até sem força, né? Para colocar a rede novamente, né? Para vir os peixes. Mas daí eles largaram a rede. Daí Jesus chegou e falou, né? Quem mandou que lançasse as redes, né? Daí Pedro lançou a rede de novo. E ali eles ganharam abundância de peixes, né? Que eles precisavam de muitas outras pessoas, muitos discípulos ali para ajudar, né? A tirar a rede do mar, porque eram tantos peixes que eles conseguiram, né? Então assim, somos nós hoje. Às vezes nós estamos desanimados, um problema que não deu certo, às vezes o marido trabalha lá o dia inteiro, né? Eu não tenho, mas as que tem no caos, né, irmã? Daí trabalha o dia inteiro, chega em casa, às vezes desanimado. Daí ele espera, o que ele espera? Ele espera uma palavra de conforto da esposa, que às vezes ficou em casa, né? Ela ficou ali lidando na vida dos filhos,
da lida da casa, né? Daí o que ele vai esperar? Por exemplo, um exemplo bem maravilhoso. A irmã Andrele, o irmão João vai trabalhar, né? Chega em casa, às vezes desanimado, às vezes cansado, né? Aí o que a irmã vai fazer? A irmã vai encontrar ele lá na porta, com um beijinho, com um abraço, né, irmã? E vai dizer tudo bem, e ele já vai ficar alegre ali, né? E a luta já passou. Não é assim, irmã? É assim que se faz, né? Então, eu digo sempre assim, ó, que nós devemos de cada momento da nossa vida, nós agradecer a Deus e conviver aquela fé que esses discípulos tiveram fé, né? Tiveram fé em Jesus para eles lançarem a rede, né? E ali o barco encheu a multidão e Simão fez-te ao lago e lançou as redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, mestre, vendo trabalhado toda a noite, né? Eles trabalharam toda a noite e não arrumaram nada, né? Porque muitas das vezes também nós oremos, né, irmã? E não recebemos nossa bênção. Mas muitas das vezes nós não recebemos nossas bênçãos. Eu, pelo menos, assim, já digo eu, no caso, porque às vezes a minha fé não alcançou, né? A minha fé, às vezes, talvez não alcance aquele objetivo que eu quero adquirir para a minha vida, né? E muitas das vezes também nós temos experiência com Deus, porque Deus nos prova de uma maneira assim, que às vezes Ele quer entregar uma coisa para nós, mas Ele está vendo se nós somos capacitados para receber aquele objetivo que Ele quer entregar. Porque muitas das vezes Ele entrega para nós e nós não sabemos administrar. Com certeza. Né? Daí nós vamos Vamos perder a nossa bênção bem no fim, né? Então Jesus, Ele vai provando nós o último lá no nosso coração, para ver se nós temos preparado realmente para nós receber. Sim. Né? Daí a nossa fé é que vai sempre adiante. Né? Até tem na Bíblia, né, que sem fé é impossível agradar o reino de Deus, o reino dos céus. Então a gente precisa ter nossa fé alinhada com o Senhor. A senhora estava falando que precisamos estar preparados para viver o nosso milagre e que Ele conhece, né, o nosso interior. Então Ele sabe dos nossos planos ali, do que a gente vai fazer quando receber aquela bênção. Então, às vezes, o Senhor não permite que a gente receba no tempo que a gente quer, para que a gente não se perca da presença, não se perca ali de estar com o Senhor. E aí, no tempo certo, no tempo dele, Ele dá. E eu acho que a gente precisa entender, né? Talvez tenha alguém aí que se frustrou no meio da sua caminhada, que se afastou do Senhor, e talvez hoje seja um convite de Deus para essas pessoas, para que elas voltem a se relacionar com Ele, que no tempo certo, né? Porque tudo que a gente passa tem um propósito, tem um aprendizado. Então talvez esse tempo que a pessoa ficou sem estar ali próximo de Jesus, ela tenha entendido que longe realmente é difícil de ficar. Até a gente diz que para sair da igreja é fácil, difícil é voltar, né? Tem difícil para voltar. E a senhora pode dar um conselho para nós? É assim, irmã Andriele, cada pessoa que sai da igreja, né, é dificilmente ele conseguir voltar, porque daí ele não tem mais força para voltar, né? E talvez ele quer voltar, mas ele não consegue voltar sozinho, né? Então, acontece o seguinte, que nós temos que vigiar, né? Vigiar no que nós vamos fazer no nosso dia a dia, para nós não cair em tentação de voltar lá para o mundo onde nós já estávamos, né? Porque lá onde nós já estávamos é ruim, né? E daí tem pessoas que voltam para lá e acha que ele está certo, que ele vai fazer o certo, mas só que nessa caminhada ele tem que parar, analisar, refletir e voltar para o Senhor, porque o Senhor é tudo para nós hoje. Que sem Deus nós não somos nada na nossa vida, né? É verdade. Então a pessoa que está nós ouvindo, nós assistindo, que saiu dos caminhos de Deus, que está aí assistindo, está desanimado, triste, aborrecido, volta para os caminhos do Senhor. Não tenha vergonha de voltar, porque Jesus, Ele nunca vai se envergonhar de você.
Então, volta para os caminhos dele enquanto é tempo. Vem buscar ele junto aqui com a gente. E eu quero dizer para essas pessoas também que não desanime. Pessoal, tua luta, tua cruz está carregada. Não corte tua cruz. Volta para a igreja. Volta a louvar o nome do Senhor, que Ele é lindo, maravilhoso. E tu vai ver as bênçãos vão chegar na tua vida. No momento certo. Talvez não é o momento certo de chegar a bênção. Nós temos que orar e pedir para Deus, né? Que se for das vontades dele dar uma bênção para nós, Ele vai alcançar. No momento certo da tua vida, Ele vai te alcançar. Não interessa a idade, não interessa aonde você estiver, mas você vai receber das mãos do Senhor. Glória a Deus. Né? E eu quero deixar um versículo para você, que talvez esteja precisando de um incentivo, de um empurrãozinho. Isaías 41:14 vai dizer, 41:13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, como a irmã Nega estava falando, a cruz pode estar pesada? Pode, porque a gente sabe que o evangelho não é só flores, tem ali espinho, tem prova. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite que Ele pega na tua mão, Ele está contigo, Ele te ajuda, então não precisa temer. Claro que o medo, a insegurança é do ser humano, mas nós temos aqui essa certeza de que o Senhor está com a gente. Então, se você estava precisando desse incentivo, tem mais um, tá? 41:20 vai dizer, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Talvez você não entenda porque está passando por essa situação, ou porque que aos poucos você se afastou, mas tudo que você está vivendo, tudo que você viveu até o dia de hoje, é para que as pessoas olhem e vejam que foi o Senhor, que não tenha dúvidas de que foi o Senhor que fez na tua vida, que fez na minha, que fez da irmã Nega, porque nós vivemos hoje pela misericórdia do Senhor. Então, se nós estamos aqui reunidas, é porque Ele permitiu. Se está passando por essa situação, foi porque Ele permitiu, mas lá no final, talvez mais para frente, talvez amanhã, vai dar tudo certo, só tem que confiar em Deus. Eu vi que a senhora estava procurando o versículo, quer ler? Eu vou ler o versículo aqui também para essas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Né? Se encontra aqui em livro de Provérbios 13, que diz assim, ó: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o insensato não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo do perfil é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma. Então aqui, ó, quando nós temos aflitos, só nós ler a Bíblia, né, irmã? Que nós vamos achar já a palavra, né? Ó, o filho sábio, ele ouve, né, a instrução do pai. O pai quer dizer Jesus, né? Às vezes Jesus fala com nós, dá uma chance, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu vou sair da igreja porque eu estou cansado, estou desanimado e eu não quero ouvir mais nada, assim, né? Eu disse, não, tu ouça a oração, ouça o pedido que Deus, às vezes Deus quer que tu vá na igreja. Ele não te alcançou ainda o milagre porque tu não creu ainda, não confiou, porque talvez, assim, você precisa de ajuda, né, para vencer, né, o que tu está passando. E essa pessoa falou para mim, não, então eu vou voltar para a igreja, até que ele voltou para a igreja mesmo, sabe? Então, só que ele não está aqui na nossa, está em outra, né? Sim. Mas está na igreja, está louvando o Senhor, né? Então é assim, quando nós dediquemos a nossa vida para o Senhor, Ele mesmo se encarrega de dar as bênçãos para nós, né? Mas precisa nós ter fé e continuar orando, não desanimar nunca da oração, porque a oração é a chave da bênção. Se nós estiver com essa chave da bênção na nossa mão, nós vamos passar por tudo, com as provas, e vamos vencer cada uma, né, André? Em nome de Jesus. Então é assim. E o homem, mas ao pobre não ocorre ameaças. A luz da justiça brilha. Então, a luz da justiça sempre vai estar brilhando sobre o homem, né? Que ele
busca a presença de Deus, que Ele está no altar de Deus, né? O que é nós colocar a nossa vida no altar de Deus? Quando nós levantamos de manhã cedo, que nós abrimos nossos olhos, nós já dizíamos, Jesus, a minha vida está aqui, está nas tuas mãos, né? Abençoa esse dia, que seja um dia abençoado, que se inicie essa noite que nós já passamos, o dia que está se iniciando, que seja dia de bênção, dia de paz, dia de alegria na minha família, nos meus irmãos da igreja. E ali Jesus já vai falando com nós, né? E nós já vamos começando aquela oração ali, que às vezes nós não queremos nem parar de orar, né? Porque temos ali, né, buscando o Senhor, né? Então, eu digo assim, irmã Andriele, que às vezes as pessoas, elas se entristecem, se enfraquecem, porque, que nem eu falei, né? Muitas das vezes não dá certo, né? E daí a pessoa se entristece, né? Sim. Daí ela diz assim, pô, mas eu busquei tanto de Deus, né? E Deus não me ouve, né? Só que Deus está ouvindo, porque Deus, Ele é invisível, nós não vimos Ele, né? Às vezes Ele está bem pertinho de nós, bem pertinho de nós receber a bênção, e às vezes com a nossa própria boca, nós não recebemos a bênção, né? Porque a nossa boca tem que ser uma boca abençoada, para abençoar as pessoas, né? Que nem Jó. Jó, ele foi um homem, né, temente a Deus, né? E Deus tirou tudo que ele tinha, né? Tirou filho, tirou o gado, tirou tudo, né? Só que ele nunca blasfemou e ele nunca deixou de orar por os inimigos dele, né? Sim. Aquelas pessoas que mais odiavam ele, que mais faziam coisas para ofender ele, para aquelas pessoas que ele mais queria ver, né? Sim. E nos dias de hoje não é diferente, né, irmã Andriele? Nos dias de hoje, muitas pessoas, nós somos vigiadas, né? 24 horas, né? Com certeza. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que orar porque as pessoas querem bem, amar aquelas pessoas como Jesus amou nós, né? Então nós temos que ter aquele amor sempre guardado no nosso coração. Mesmo que a pessoa não goste, nós temos que chegar, abraçar, né? E fazer a nossa parte perante a Deus para nós poder receber as bênçãos, né, irmã André? Sim. E muita situação que a gente passa, às vezes é por falta de obediência também, né? Às vezes a gente não recebe porque a gente não fez o que Deus nos pediu. E em 2 Samuel vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. E só para acrescentar, Isaías 42, 20? Não, minto. 20. Isaías 42, 20 vai dizer: Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Então, talvez as situações que a gente passa seja por escolha nossa, por consequência dos nossos atos, das nossas palavras. E o Senhor está dizendo, ó, tô falando que é pra ir por aqui, porque é que tá teimando em ir por lá. Tô falando que é pra fazer tal coisa, porque é que tu não faz. Então a gente precisa entender que é melhor obedecer do que a gente vir aqui na igreja, se matar chorando, se matar pulando, e o Senhor tá dizendo, mas daí fora da igreja não me obedece? É verdade, minha igreja. Porque nós, como a senhora falou, a gente precisa amar a todos, é um mandamento do Senhor. E só entrando nesse contexto, eu tenho uma pergunta para a senhora, que é: de que forma a gente pode glorificar a Deus no nosso dia a dia? Principalmente nessa questão do... Porque a gente passa, as pessoas veem a gente, as pessoas estão perto da gente, escutam o que a gente fala. Então a gente conta pra gente assim, um pouquinho de como a gente glorifica a Deus, mesmo na nossa rotina corrida, mesmo no nosso trabalho, na escola, para que as pessoas olhem pra gente e digam, ó, é crente. É crente, né? André, a vida do crente hoje, como eu falei antes, né? A vida do crente é muito vigiada, né? Nós temos vigiada 24 horas. Então nós temos que glorificar a Deus no silêncio, né? É em silêncio que tu tem que estar no teu trabalho, no teu colégio, lá onde tu estuda, ou no trabalho, ou em casa mesmo, tu tem que glorificar a Deus em silêncio, né? Que Deus trabalha é no silêncio, né? Tu deixa o teu telefone no silencioso, ninguém vê, né? Porque ninguém vê. Né? Você nem vê que ele tá, que vão ligar para ti, né? E assim é a nossa vida com Deus, né? Nós temos ali no meio daquela batalha, às vezes, ali espiritual, né? Uma pessoa ali que está ali, né? E nós temos ali intercedendo por ela, né? Mas ela não está escutando. Deus está escutando, mas ela não está escutando, né? Porque ali nós temos que, nós vigiamos, né?
para nós levar aquela pessoa em oração, porque muitas pessoas às vezes não gostam, né? Sim. Da oração, não gostam de ver um glória a Deus, não gostam de ver um aleluia, porque daí eles já comentam uns com os outros e ali já fazem. Então a gente trabalha no silêncio para nós ganhar aquela pessoa para Jesus, né? Sim. É a experiência que eu tenho. Até porque quando a pessoa vem, né, do mundo, não tem um convívio com os cristãos, por meio da oração, né, que o Senhor vai transformando. Então, um irmão que talvez não gostava de vir na igreja, viu o irmão do lado gritar um glória a Deus, no outro dia ele que vai estar gritando glória a Deus, porque é que nem a senhora falou, nossa luta não é contra carne, não é contra... É contra realmente as situações do nosso dia. Então, sem a oração, até a Josi no último episódio falou sobre orações, e a gente sempre fica batendo na tecla de oração e Bíblia, porque é o que nos sustenta, é o que mantém a nossa fé firme. E talvez a gente precise, né, que as pessoas ouçam, que a gente também que está aqui aprenda que orar e buscar é sempre a melhor solução. A oração nunca ela é demais, né? Ela sempre é bem-vinda nas nossas vidas, né? Então, muitas das vezes também nós temos que confiar assim, ó. Por exemplo, se tem uma pessoa lá fora, no caso, está passando por trabalho, dificuldade, né? E nós se comprometemos a orar para aquela pessoa vai ao nosso encontro, né? E ela diz assim, ó, eu tô com um problema, eu tô precisando de uma oração e vocês oram por mim, né? Também nós pegamos aquele compromisso, né? De orar para aquela pessoa, porque se nós não orar também para aquela pessoa, daí ela não vai vir também para a igreja, né? Nós temos que orar para buscar ela para dentro dos caminhos do Senhor, né? Então, muitas das vezes, a gente pensa, as pessoas pensam assim, mas será que o fulano está orando por mim, né? E daí, às vezes, as pessoas nem estão orando para aquela pessoa também, né? Tem tudo isso aí também, né? Isso aí. Tem toda essa experiência, né? E daí tu veja que daí, porque a pessoa que está lá fora, lá no mundo, ó, ela vai achar difícil de entrar na igreja de novo, se ela já saiu, porque ela já viveu um momento ali que teve pessoas ao redor dela que não mostraram um amor para ela, né, dentro da igreja. Porque hoje nós temos que mostrar o que vale nas nossas vidas hoje é o amor. Com certeza. Né? É com amor que nós vamos ganhar o povo lá de fora. E o espelho é nós, né? Nós temos que ser um espelho aqui dentro e lá fora, né? Nós não podemos lá fora mostrar cara feia para ninguém. Nós temos que se enxergar o irmão, a irmã, nós temos que tratar bem igual, né? Com certeza. Então, eu digo assim, que nós temos um espelho para a nossa sociedade, para a nossa família, né? Também. Porque se eu não tenho amor pela minha família ou pela sociedade e fora, no caso, né? Daí como é que eu vou ganhar alma para o Senhor? Não tem jeito, né? Sim, então, é que nem a senhora falou que nós somos um espelho. É um espelho. Das pessoas que nos veem. E que nem a gente estava falando do trabalho da escola, nesse quesito de ser espelho, talvez a gente ainda não fomos completamente transformados e ainda estamos neste processo, que talvez uma palavra maldita, uma palavra falada ali na emoção, ali sem pensar muito, talvez essa pessoa que a gente estava tentando ganhar para Jesus vai ouvir, vai dizer, mas como que eu vou ir para a igreja se essa pessoa que está tentando me levar para a igreja falou tal isso? Então é que nem a senhora leu, que a gente precisa fechar a nossa boca, principalmente em situações que a gente vai ter ali uma notícia desagradável, vai se bater ali com situações que talvez, né, é só para ver se a gente tá ligado, se a gente não vai soltar nenhuma bomba. E claro, a gente é humano, todo mundo erra, todo mundo falha. Vai talvez acontecer algum momento de ou a gente ouvir ou a gente falar, mas a gente precisa, né, que nem a Josi falou, orar, pedir perdão para Deus, dizer, Senhor, me transforma, por favor. Transforma a minha vida. Eu entro lá pro meu quarto, né, daí às vezes a Deise diz assim para mim, mãe, o que a senhora tá fazendo? Eu tô orando. Eu vou lá pro meu quarto orar, né, dela, mãe,
estava fazendo? Eu estou orando, né? E eu pedindo para Deus me transforme, se eu errei aqui, se eu pequei aqui, o Senhor me perdoa, né? De coração, e eu vou pedindo, né? Perdão, né? Porque a gente é falha. Com certeza. Né? A gente é falha, a gente nunca vai ser uma pessoa perfeita, porque perfeito só Jesus, né? Só que nós devemos de pensar muito bem para largar uma palavra, para nós não machucar o outro irmão, Sim. né? Que tal, às vezes nós machuquemos um irmão e nós às vezes nem se sentimos, né? Eu aqui dentro da igreja já teve pessoas assim que às vezes chegava e me dizia as coisas assim, eu dizia, aleluia, glória a Deus por isso. Eu chegava em casa e ia orar por aquela pessoa, Sim. sabe? E não leva em conta, sabe? Só que tem pessoa que ela fica machucada, né? Ela fica magoada. Às vezes ela não está preparada para receber aquela palavra ali, né? E daí ela vai se frustrar ali, né? Naquela palavra, né? Ela vai começar a pensar, mas aquela pessoa vai na igreja, mas ela sempre me diz palavras que não edifica, né? Que nós temos que ter palavras boas hoje, Sim. né? Para lançada, porque o que sai da nossa boca, depois ela não volta, né? Que diz que o que contamina o homem é a palavra, né? Que sai da boca para fora, né? Porque o nosso coração, ele tem que estar sempre cheio, mas cheio das coisas boas, para nós transmitir para o povo. Sim, né? Até tem um versículo que diz que a boca fala que o coração tá cheio. Isso aí. Então, como é que a gente vai querer ganhar, né, almas para o Senhor se o nosso coração não tá cheio daquilo? Como a senhora estava falando do amor, com certeza teve casos, talvez a senhora também já tenha passado por isso, de chegar numa igreja, de chegar em algum lugar, ter ali irmãos e a senhora não se sentir bem recebida, ou ouvir, ver coisas que talvez tenham lhe entristecido. E aí a gente para analisar, e a gente precisa não só analisar o que o nosso irmão ou a nossa irmã falou, mas no que a gente também pode fazer para mudar essa situação, né? Tanto que a gente aqui, eu estou falando aqui da nossa congregação, a gente chega na igreja, cumprimenta todo mundo. Sim. Às vezes o irmão não está na porta, quando a gente chegou já está lá na frente, a gente vai, cumprimenta, porque a gente sabe como é ruim às vezes chegar e não vir ninguém ali te dizer paz do Senhor, e a gente está aqui para exercer, né? Não para ser iguais, mas o mais perto do que Jesus foi, a gente tenta, né, fazer com os nossos irmãos. Que nem eu sempre estou falando assim, Andrélia, que sobre essa palavra que a irmã falou agora, né? De chegar na igreja e ser bem recebido. É a coisa mais importante da nossa vida, é nós receber o povo que chega, o porteiro, a porteira que está ali na frente, né? Receber com amor, com alegria no coração. Minha irmã, que bom que tu veio, tu entra, já traz ali, já mostra, se não veio a primeira vez, né? Mostra as cadeiras, tudo ali para sentar, né? Aquela pessoa vai se sentir ali muito maravilhada, com amor, que daí a irmã Andriele recebeu com amor, né? Que nem no caso da irmã Andriele, né? Quando eu ia na igreja, que às vezes a irmã estava na porta, a irmã corria de mim. A irmã corria para cá, né? Daí eu dizia assim, mas o que será que a irmã tem? Meu Deus, a irmã não gosta de mim. Eu pensava assim, né? No meu coração, mas eu vou orar para a irmã vai ser bênção, e ela vai ser bênção, e o inimigo não quer que ela seja bênção na igreja, mas ela vai ser bênção, dizia eu comigo mesmo, sabe? Eu sentava no meu banco ali, e ficava assim pensando, mas a irmã Andréia não gosta de mim. Eu pensava, ela nunca foi com a minha cara, eu pensava assim, né? Daí teve um dia, irmã Andréia, que eu estava vindo lá, e eu estava ali na porta ali. E aquele dia ali você não correu de mim. E eu pensei assim, se a irmã Andriele correr de mim, hoje eu não venho mais na igreja. Fez o que eu pensei, né? Eu não venho mais na igreja, né? Daí estava você ali na porta e a irmã Bete. A irmã Bete veio para dentro e você ficou. Você não correu, você ficou ali, sabe? Daí quando eu cheguei, assim, você foi e me abraçou e disse, Pai do Senhor, irmã Negra, como é que a senhora está? Ali eu me senti parece tão segura assim, sabe? Eu pensei assim, tem uma jovem que admite estar aqui no caos, né? Porque, quer ver, irmã Andriele, a idade da pessoa, às vezes, é chegando que jovem não quer nem chegar perto das pessoas mais de idade, né?
E ali onde está o erro, né? Porque aquela experiência ali que aquela pessoa mais de idade já viveu, Sim. ela vai passar coisas boas, né? Exatamente. Ela não vai ter coisas ruins para passar para aquela jovem, para aquele Sim. jovem, né? Vai ter uma experiência para contar, uma né? experiência que ele já viveu, né? Sim. Ele vai dizer, ó, vem por aqui, vem por ali, né? Então, às vezes, eu naquele meio tempo, assim, eu me entristecia ali, sabe? E no mesmo tempo eu chegava em casa e dobrava meu joelho e orava para a irmã. Eu dizia, olha, eu quero ver a irmã dela uma benção, porque ela é uma benção, eu dizia, Amém. sabe? Então, hoje temos nós duas aqui. Nós duas aqui fazendo esse programa lindo, maravilhoso, Amém. né? Então, isso aqui é um testemunho que nós duas vamos carregar para o resto da nossa vida, né, irmã Andrea? É uma experiência que nós tivemos, que tu teve, que eu tive, né? Porque, assim como eu oro para a irmã, eu oro para todos os jovens, né, também. Sim. E eu agradeço a Deus, porque aqui dentro da igreja todo mundo me quer bem, todo mundo me respeita, né? Então isso aí é uma coisa boa na minha vida, sabe? Né? É amor que eu digo, né? Pelas almas que a gente deve ter, né? Daí, passo a palavra para a irmã. Sim, até vocês que estão nos assistindo aí ver que eu conversando, dando risada, mas às vezes eu fico aqui atrás antes do culto começar, e aí eu cumprimento todos os irmãos, mas eu, cumprimentava, mas eu ainda sou um pouquinho tímida, eu não sou muito de conversar, mas se a pessoa chegar e conversar comigo, eu tenho muito assunto para conversar, mas não que eu vá tomar iniciativa, e é uma coisa que eu vejo que Deus tem trabalhado, sabe, na minha vida, de agora eu pergunto como é que tá fulano, como é que tá ciclano, aí quando vê o culto tá começando, eu tô travando ainda com os irmãos, mas aí a gente acha a recepção também muito importante, tanto que a gente tem um cardzinho para os visitantes. Quando tem visitante, a gente tem um cardzinho com uma balinha. É simples, mas a gente fez de coração, porque a gente quer que a pessoa se sinta bem, que a pessoa se sinta recebida em nosso meio. Tanto que ontem, né, eu tinha lembrancinha do culto da família. Não é costume a gente fazer, mas ontem a gente fez. Sim. E quando vocês vem aí visitar, que a gente entrega um pirulito, uma balinha, a gente tá fazendo com amor, a gente quer que você veja que você é importante para nós, que se você falta, você faz falta, a gente nota e aí a gente já se preocupa. Tanto que esse dia eu mandei mensagem pra Deise, eu disse, como é que tá a irmã nega, que eu não ouvi mais, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem, é porque tá frio. Eu mandei pra ela, não, a gente tem que cuidar dessas nossas crianças, caminho, eu também não trago pra igreja quando tá muito frio. E a gente fica preocupada, assim, Sim. Porque a gente sabe a importância que tem, né? Esse afeto, esse amor que a gente sente pelos nossos irmãos. Os irmãos devem estar assistindo dizendo, agora estão se declarando pra gente. Bem, assim, a irmã Andrea, o amor diz que vence tudo, né? O amor, ele vence a tribulação, ele vence a falta de fé, de esperança, tudo no amor que nós vamos vencer, né? Então, como você estava falando na Deise, né? A Deise é uma pessoa que ela não vem na igreja, minha filha, né? Mas ela tem um grande carinho por essa irmã. Sim, né? Até esses tempos ela mandou um pudim pra cantina, né? Deu briga por causa daquele pudim, todo mundo queria. Ela tem um grande amor, um grande carinho pela irmã. Da irmã Andriera, a irmã Jôcia, a irmã, né? Sim. Ela não vem, né? Mas eu creio que uma hora ela vem também, né? Com certeza, não. Então ela diz que admira muito a irmã, sabe? Ela diz que quer muito bem a irmã, né? Então eu digo, amém por isso, né? Então é assim, irmã Andriela, a gente se sente tão bem dentro da igreja quando a gente é bem recebido. Sim. Né? Quando você chega uma pessoa lá na frente, que às vezes talvez nunca veio ali, né? Ele veio em busca de uma bênção. Sim. Né? E aí você vai lá e abraça aquela pessoa com carinho, né? E traz e bota ali e senta, né? Não precisa, no caso, conversar com a pessoa, mas a pessoa já se sentiu bem ao ser bem recepcionada, né? Com alegria. Na igreja com alegria, né? Ela vai dizer, ela vai querer outro dia voltar de novo. Com certeza. Se eu for lá na tua casa e você me tratar bem, eu vou querer ir lá de novo. Sim. E se você me tratar mal, eu não vou querer voltar lá, né? Então, assim, é nós na igreja. A nossa casa também é igreja. Com certeza. Né? Nós temos que receber bem a pessoa na nossa casa e na igreja também. Na igreja, melhor ainda receber. Sim. Melhor ainda, né? Que ela vem ouvir a palavra
ela vem se fortalecer no Espírito Santo de Deus, né? Ela vem trazer ali, às vezes ela vem ali cheia de problemas, cheia de dificuldade na vida, já cansado, né? Mas ela chega ali, ela vê aquela palavra ali, ela se renova. Ela fica renovada no Espírito Santo. Daí outro dia ela vai dizer, eu vou voltar lá, porque lá é bom, né? Sim. Lá eu recebi a bênção, né? Até porque em Colossenses 3:23 vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, quando a gente vem na igreja, é para limpar, é para abrir o culto, é para receber os irmãos, a gente precisa fazer com amor, porque nós não estamos fazendo porque estamos na escala, porque o pastor pediu, a gente está fazendo para o Senhor. Então, como a senhora estava falando da importância de receber bens, a gente está recebendo os irmãos, a gente está porque eles vieram até aqui para adorar o Senhor, para ser talvez necessitados de um abraço. Então, no momento que a pessoa põe o pé na igreja e alguém abraça, alguém conversa, tem ali um momento de afeto, seja também o Senhor trabalhando através disso, né? Porque talvez não seja no nosso falar, no nosso agir, mas no nosso receber ali, na nossa demonstração de amor, de bem-vindo, volte sempre. E isso que eu acho. É que quando, por exemplo, assim, vai uma pessoa na minha casa, né? Pode notar que se for uma pessoa lá na tua casa e você receber a pessoa quer ficar mais tempo ali contigo, conversando e tudo, né? Mas se você já receber ela ali, assim, de qualquer jeito, já digo, ela não vai querer voltar ali, né? Conversar contigo ali, daí. Mas se receber bem, ela vai querer voltar. E assim a igreja, né? A igreja nós temos que receber bem a pessoa, que nem no meu caso. Eu não sei muito falar, muito assim, né? Mas eu tento tratar bem a pessoa, sabe? Tanto aqui na igreja como lá fora, assim, sabe? Porque a gente que está na igreja, a gente tem que ser a diferença, né? Com certeza. Não podemos servir dois deuses, né? Uma vez eu li a palavra e dizia, mas nós não podemos servir dois deuses. Eu pensava assim, como servir dois deuses? Né? Não entendia a palavra. Sim. Mas o não servir dois deuses é o seguinte, nós não podemos fazer decepção de pessoa, não podemos fazer as coisas que nós fazíamos antes, né? Nós procurar fazer só o melhor para agradar a Deus, né? Porque às vezes eu tô agradando pessoas e não tô agradando a Deus, né? Mas eu tenho que agradar em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar a pessoa que é semelhante a Deus, que está ali do meu lado, na minha frente, vai chegando na igreja, vai sair da igreja. Eu tenho que amar aquela pessoa como Jesus amou, né? Então, é maravilhoso quando a gente entende as coisas, né? Porque muitas das vezes, quando eu estava lá no mundo, eu não sabia o que era. Para mim tudo era igual, se as pessoas tivesse amor, não tivesse, gostasse da gente, não gostava, para mim tudo igual. Só que eu não entendia a palavra de Deus, que Jesus disse que ele deu o seu próprio filho, né, em favor das almas, né, em favor de nós, morreu por nós na cruz lá, né, para nós salvar. Então, ali quando eu comecei a ler a palavra, comecei a entender as coisas de Deus, daí eu comecei a entender que o amor vale tudo hoje. Com certeza. Né, na vida das pessoas, né. Então, para nós finalizarmos, a senhora quer falar mais alguma coisa? Deixa aí, limpe seu coração. Eu vou ler mais um versículozinho aqui da Bíblia, para nós encerrar. Daí, deixa eu ver aqui. Aqui é Salmo 66, que diz assim: a oferta de gratidão. Amai a Deus, toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus quem tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. Amém. Então essa palavra aqui, né, é maravilhosa, né, que nós estávamos falando em Deus, né, nós devemos de amar em primeiro lugar Deus, né,
E depois, em segundo lugar, nós amar as pessoas que estão no nosso redor, as pessoas que estão lá fora, porque as pessoas que estão lá fora hoje, eles precisam de muita oração. Às vezes eu, de madrugada, assim, eu ergo a minha mãe e peço para Deus, meu Deus, onde eu não enxergar, onde eu não estou vendo as pessoas, o Senhor vá lá, dê uma benção para eles, porque talvez estão precisando, mas talvez eu não conheço as pessoas, não sei, eu não posso ir, porque para mim ir nos lugares eu preciso de alguém que me leve, no caso, para fazer oração e tudo, né? Então eu pego e levanto minha mão de madrugada e peço para Deus, Deus abençoe as pessoas que estão precisando, às vezes está uma pessoa lá chorando, talvez sem alimento para as crianças, ou para eles mesmos, né? Mas o Senhor alcance lá, porque aonde minha mão não alcançar, tu alcança, né? Então é assim que eu faço, né? E as minhas palavras eram essa daí, nessa noite, para irmã. Amém. Daí. A gente agradece sua disponibilidade, sua divisão de dividir com a gente suas experiências, os seus milagres. Então eles reforçam a nossa fé, nos ensinam a confiar no Senhor através da sua vida. Amém. E só para lembrar você, para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, não é uma, não é outra, são todas. Então tudo que acontece na nossa vida é para Ele, é por Ele, tudo que a gente vai fazer é para Ele, é por Ele. Então que essa palavra venha fazer morada no seu coração. Amém. Vamos aos nossos recados, Josi? A senhora quer falar? Já está na hora? Não, pode falar. Peraí que a irmã Nega tem mais um... Assim, irmã Adriele, a gente está nesse mundo, né? A gente precisa de todo mundo, né? Então, nós temos que, cada dia que passa, se dedicar mais às coisas do Senhor, né? E daí, no caso, a gente busca a presença de Deus para aquelas pessoas que estão lá fora vir para os caminhos do Senhor, né? Porque talvez eles estão lá sofrendo, triste, abatido, mas eles não têm força, né? Muitos da igreja saem, né? Que a gente conhece, né? Então, o nosso dever de cristão é orar em favor deles, que um dia eles voltem, né? Voltem para os caminhos do Senhor, venham servir a Deus, porque lá fora o mundo oferece muitas coisas que nós não... que é desagradável aos olhos de Deus, né? Então, nós temos que sempre estar, como eu disse, ligado com Deus, para nós também não cair na tentação dos erros, das coisas, né? Desse mundo aí. Porque, às vezes, o próprio inimigo tira a pessoa da igreja, né? Ele começa a colocar na mente da pessoa coisas que, às vezes, nem existem, né? E ele sai da igreja, né? E a mente do cristão, ela tem que estar sempre ocupada, porque se ela estiver ocupada com as coisas de Deus, ela não vai ter tempo de pensar em coisas que não agrada a Deus, né? Que é assim. Então, é maravilhoso quando a gente chega na presença do Senhor. Glória a Deus. Que uma vez também eu não sabia, não conhecia, né? Sim. Eu passei por tantas provas, por tantas coisas que talvez, se eu conhecesse a Jesus mais nova na minha vida, eu não tinha passado, né? Sim. Mas eu era teimosa, né? Eu sempre fui teimosa, teimando aqui, teimando ali, e não conhecia a palavra, não queria conhecer, né? Mas no momento que eu conheci a palavra de Deus, a minha vida, ela transformou, né? Ela transformou numa paz, numa bênção, que hoje eu tenho paz, hoje eu tenho mansidão no meu coração, sabe? Hoje meu coração, assim, é um coração que se qualquer coisinha que eu vejo, que eu sinto, eu já choro. Uma vez eu não conseguia nem chorar. Veja só. Eu tinha um coração duro na presença de Deus, assim, né? Que eu não conseguia podia ver o que viesse, mas eu não conseguia nem, sei lá. Sim. E depois que eu aceitei a Jesus, que o Espírito Santo veio e brilhou no meu coração, ele se acampou no meu coração, né? Daí qualquer coisa que eu veja hoje, eu choro. Se emociona. Às vezes tem pessoas que dizem assim para mim, mas o problema não é teu, porque está assim. Digo, mas não é meu, mas eu tenho que orar, eu tenho que levar em oração, porque esse problema também pertence a mim orar. A senhora é intercessora. Então, daí, teve lugar já que eu cheguei assim, que teve pessoa que nem me conhecia e disse para mim uma palavra assim, você é a coluna da igreja, você é uma coluna numa igreja, disse para mim. Às vezes nem me conhece. Olha para mim e me diz, né? Então eu fico, às vezes, maravilhado pensando assim, mas como é que Deus
é tão bom, tão maravilhoso, que mostra Sim. para as pessoas, né? Porque nós não devíamos demonstrar o que nós somos, né, André? Nem contar o que nós fazemos, porque Deus, Ele vê tudo que nós fazemos, né, em silêncio, ali, como eu falei, no silencioso ali, Ele está vendo. Ele está vendo. De tudo que nós fazemos, tudo, se nós oramos para a irmã Josi, para a irmã Beth, para a irmã Márcia, né? Ele está vendo se eu oro ou não oro, né? Se eu estou aqui mentindo, não, porque tem o crente mentiroso também. Tem. Então, se eu venho aqui na igreja mentir, Jesus não vai se agradar de mim, né? Mas Jesus sabe que eu sou sincera nas minhas orações, nos meus pedidos que eu faço. Às vezes, muitas das vezes eu não venho, né? Porque nem a irmã disse, deixa essas meninas em casa, né? Essas meninas têm problema, aí ficam em casa com esse friozão aí, né? Ai, Deus Mas se eu tiver um compromisso, que nem eu nunca falei compromisso na igreja, né? Assim, quando é um dia que me escalo para qualquer coisa, no caso, né? Eu venho, né? Estou ali firme, nem que chova, que nem diz o antigo, aqueles dizer antigo, nem que chova carnivete, mas eu estou aqui. Mas tá lá. Estou aqui, né? Então, eram essas minhas palavras nessa noite, irmã Andréia. Me sinto muito feliz de estar aqui do lado da irmã, falando do amor de Deus. Que se nós pudéssemos, nós ficava a noite inteira aqui falando. Que assunto a gente tem. E assunto das coisas de Deus nós vamos sempre ter. Né? Sim. Nunca vai acabar esse assunto das coisas de Deus, porque é maravilhoso. Quando tu começa a falar do amor de Deus, tu não quer mais parar. Sim. Né? É uma coisa que a gente fica às vezes assim até pensando, mas como é que pode, né? A gente não consegue, às vezes, se conter em parar, né? Uhum. Tanto que a gente gosta. A gente quer entender o porquê, como, da onde surgiu, da onde que vamos. A gente quer saber, né? Fica ali com uma curiosidade, uma vontade de desvendar. É verdade. Mas é muito lindo, muito maravilhoso nós estar aqui, irmã. Agradeço a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu agradeço a irmã de confiar em mim, de me trazer aqui para falar essas palavras aí. Que essas palavras venham servir de amor, de apoio para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Venha ser bênção na vida deles. Que eles confiem, tenham fé em Deus que vai dar tudo certo para as pessoas que estão nos assistindo, né? Talvez estão gemendo, chorando, tristes. Mas que Jesus está ali, à disposição de vocês, nessa noite. Glória a Deus. Vamos aos recados? Vamos, a tia Daisy, que foi citada bastante aí na live, ela deixou 3 comentários. O primeiro foi, que Deus abençoe grandemente essas meninas, abençoadas por Deus. A mãe véia é uma bênção para todos nós. Amém. Deixa eu ver outro. Mãe dela, meu apelidão, mãe. Rapaz, a senhora tá nova. Sabe as palavras mãe véia? Tem que ser diferente, um espelho. E com certeza tem que ter muita união dentro da igreja. Sem ninguém querer ser melhor que ninguém. Porque para Deus somos todos irmãos e todos igual. Sem fazer diferença entre os irmãos. Glória a Deus. E o outro foi... Essa irmã Andriele é uma bênção. Adoro essa menina. E toda a família da irmã Beth são uma bênção. A Josi, então, é uma querida, sempre do mesmo jeitinho. E aí o último comentário, e acho que de todos, uma notícia boa. Uma hora dessa vou mandar outro pudim pra vocês. Ô, glória! Obrigada, Jesus. Mas daí a senhora aparece pra trazer o pudim. Dela, tem que vir pra trazer o pudim. Tem que aparecer, né? Aí nós temos a irmã Aline, que pede oração pelo Gael. Sim. A missionária Karine, que colocou a Igreja Projeto de Deus é uma bênção. Pena que não moro perto. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Mas a senhora vai ser sempre projeto de Deus. Queira ela ou não queira. Não. Não tem outra escolha. A irmã Lúcia também está aí conosco. E ela colocou um comentário assim: que bênção, minha mamãe. Te amo muito. Viu? O pastor Luiz
Beth comentou: paz do Senhor Jesus, que o Senhor Paz do abençoe cada um que está assistindo essa programação. E também pedimos oração pelas meninas da mídia que fazem essa programação para que você aí no seu lar receba uma palavra de fé de Deus falando com cada um. E você também se você também quer fazer parte da nossa família Projeto de Deus, será muito bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A irmã Jussara também pede oração pela família Projeto de Deus. Vamos orar. A irmã Luciane, lá de Esmeralda, que estão assistindo lá todos, e diz que Deus abençoe as irmãs. Amém. Amém. Deus abençoe vocês também. Abençoe eles lá também. O pastor Dilamar, ele só estava dando paz do Senhor ali. Tava recepcionando, irmã, no comentário. A irmã Suzana também, a irmã Maria Angelita. A mãe colocou ali a prof. Não sei de onde, mas é uma prof. Mas Deus abençoe. E a Aislinn acabou de contar um testemunho. A paz do Senhor. Glória. Irmã Ivanir, uma bênção. Graças a uma oração dela, curou umas verrugas que o Luan tinha. Veja só, glória a Deus. Amém. Viu? Graças a A Deus. irmã Tânia deu o paz do Senhor e a irmã Paz do Senhor. Ângela, desde ontem ela está pedindo oração por ela, que ela está com problema de coluna. Amém. Vamos estar orando, Amém. o Senhor vai agir. E são estes. Amém. A gente agradece. Qual é essa que... Eu não me lembro dessa irmã. Que... A Ângela é irmã da irmã Cleusa. Lá de baixo, né? Da Isso. Cleusa, da irmã do Rock, né? Eu só sabia que era a irmã da Tia Cleusa. Então vamos aos nossos recados. Veja bem, ó, eu nem me lembrava que a irmã tinha falado que eu tinha orado, né? Viu? A senhora da intercessão, a senhora intercede por todo mundo, né? Depois só chega os testemunhos. Testemunho, que benção, né? Sim. E a gente tava falando muito, né, sobre a fé. Sim, e a irmã Ashley tá para testemunhar que a fé dela, Testemunhar, né? É verdade. através da sua oração, o Senhor curou. Glórias a Deus. Graças a Deus. Então vamos aos recados. Eu já falei, vamos aos recados várias vezes, vocês me perdoem, mas vamos aos recados. Campanha do quilo. Se você quiser sentir aí no coração de doar um alimento não perecível, nós estamos arrecadando aqui na igreja, ou pode entregar com a irmã Jussara. Ela é a nossa responsável por esta campanha. Temos a campanha do agasalho, principalmente agora, nesses dias frios. Se você tem uma roupa que não usa, uma blusinha aí que está guardada há muito tempo, você não vai usar, pode trazer aqui na igreja também, que vai estar sendo arrecadada. As irmãs já estão organizando. E pode entregar para a irmã Beth ou para a irmã Nancy, que esse projeto aí veio de iniciativa lá da escolinha. Se você sentiu no coração, quer nos fazer uma visita, quer vir ver a nossa recepção, né, irmã Nega? É verdade. Que às vezes a gente surge com uns bombonzinhos aí, umas balinhas. As balinhas, as pipocas. Um cafezinho agora nesse Um cafezinho quentinho aí. Nossos endereços. Aqui da sede, Rua Oswaldo Constanzi, 65, aqui no bairro Vitória. Quarta-feira, culto de oração às 8 horas, com a dirigente irmã Márcia. Sexta-feira, culto de libertação, também às 8 horas. Nessa sexta, quem vai pregar vai ser a missionária Elizabeth, a famosa Dona Beth. E domingo, culto da família, às 7 horas. Que neste domingo a direção é com o grupo de varões. Então quem vai estar pregando é o pastor Gilberto ou Roberto? Acho que é de Gilberto. Gilberto. Lá no Barcelos, se você sente vontade também de conhecer o Barcelos, Rua Senador Raul Pila 292, lá no Barcelos. Tem culto terça e quinta às 8 horas. Então lá quem está dirigindo é a irmã Sandra e o irmão Paulo. E em Esmeralda, que também tem lá em Esmeralda, a irmã Luciane está sempre aí com a gente agradece. Uma hora a gente vai fazer uma visita para vocês também. Né, Josi? Me convide que eu vou junto. É aí, Vamos ó. fazer um projeto de cast. Um projeto cast lá.
Rua Bilardo Pinto de Lima, 523, no bairro Goulart. Tem culto terça às 7h30, quinta e sábado às 7 horas. Aí aqui nas redes sociais a gente tem o Projeto Cast toda segunda às 8 horas. E no nosso próximo episódio nós vamos falar sobre a armadura espiritual, vestidos para a guerra, é o nome do episódio. Então, A rádio amanhã. amanhã tem Rádio Bênção às 7 horas, mas a Rádio Bênção daí é no canal Rádio Bênção, Vacaria, se não me engano, às 7 horas, lá é um pouquinho mais cedo. E amanhã nossa convidada é a Josi. Nossa convidada não, porque é a irmã Beth que organiza. Só que ela tá tentando fugir de nós, mas ela não vai. E aí, amanhã é com a Josi. Ela vai estar lá falando pra gente. Já nos segue nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, que a gente pouco fala do nosso canal. Mas se você quer rever algum episódio, tem lá, Projeto Cast Vacaria, se eu não me engano também. O nome do nosso canal no YouTube. E participe aí com a gente agradece a participação de vocês, os comentários de vocês. Vamos estar orando aí para cada pedido de oração, vai tudo para a caixinha de oração, vocês vão estar sempre recebendo as nossas orações. A irmã Nega, nossa intercessora. Amém. E a senhora pode fazer essa última oração para nós. Fazemos. Então vamos orar, Então, feche vamos seus orar. olhos. Você que está em casa, tem um pensamento em Deus agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Jesus, por nós estar aqui, Senhor, na tua presença nessa noite. Agradecer, meu Pai, pelas pessoas, Jesus, pedir oração. Pedir, Jesus querido, que o Senhor abençoe eles, meu Pai amado, que eles recebam do Senhor a bênção nessa noite para a família deles. Ó, querido Jesus, eu também te agradeço, Senhor, pelas meninas, Senhor, que estão aqui, Jesus, irmã Andriele, Jesus, irmã José, irmã Maria. Ó, querido Jesus, eu te agradeço por todas as famílias, Senhor, nessa noite, principalmente, Jesus, a minha família, que o Senhor venha abençoar cada um deles, meu Pai, que um dia também eles possam estar aqui, Senhor, te louvando, te agradecendo também, Jesus. Ó, Jesus querido, te agradeço por tudo, meu Pai, pela vida de cada irmão dessa igreja, meu Pai. Cada membro dessa igreja faz parte do Senhor. E por isso eu levo tudo em oração nessa noite, Jesus. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai amado. Que essa noite seja uma noite de bênção, de paz, meu Pai amado. Ó, querido Jesus, essa semana que está se iniciando, seja semana de alegria, de paz e de bênção no coração de cada família nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos pela família, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então, até segunda que vem. Antes de encerrar, a irmã Ângela Reck colocou saudades da irmã. E após o comentário dela, eu também lembrei da irmã delas, que é a minha tia, a Claudemira. Quem puder lembrar do nome dela para orar, ela também está desenganada pela medicina aí. Mas só Deus para curar. Só Jesus cura. Fala que você é e confiar que Jesus cura, que é a última palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Ela não vem no médico, mas vem do Senhor, que nem tem o hino aquele, né? Então, pode confiar lá, irmã, que a senhora já recebeu a sua cura aí. Em nome de Jesus. Fica firme na fé. Então, até segunda que vem. Obrigada pela sua participação. Amém. Segunda às 8 horas estamos aqui de novo. Eu também agradeço pelo convite da irmã. A gente que agradece. Confiar em mim. Participação. E agradeço muito por estar aqui nessa noite. Amém. E amém.